Sermão de Santo António aos Peixes, de Padre António Vieira. Vós, diz Cristo Nosso Senhor ao falar com os pregadores, sois o sal da terra. E chama-lhes sal da terra, porque quer que eles façam na terra o mesmo que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção, mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm o ofício de sal, qual será, ou qual pode ser a causa dessa corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra não se deixa salgar? Ou é porque o sal não salga e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina? Ou porque a terra não se deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira a doutrina que lhe dão, não a querem receber? Ou é porque o sal não salga e os pregadores dizem uma coisa e fazem outra? Ou porque a terra não se deixa salgar e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem em vez de fazer o que dizem? Ou é porque o sal não salga e os pregadores pregam-se a si e não a Cristo? Ou porque a terra não se deixa salgar e os ouvintes, em vez de servir a Cristo, servem os seus apetites? Não é tudo isto verdade? Ainda mal. Suposto, pois, que ou o sal não salgue ou a terra não se deixa salgar, que se há de fazer a esse sal e que se há de fazer a essa terra? O que se há de fazer ao sal que não salga? Cristo disse-o: Vós sois o sal da terra. E se o sal perder a sua força, com que outra coisa se há de salgar? Para nenhuma coisa mais fica servindo, senão para se lançar fora e ser pisado dos homens. Mateus 5:13. Se o sal perder a substância e a virtude, e o pregador faltar à doutrina e ao exemplo, o que se lhe há de fazer é lançá-lo fora como inútil, para que seja pisado por todos? Quem se atreverá a dizer tal coisa, se o mesmo Cristo a não pronunciara? Assim como não há quem seja mais digno de reverência e de ser posto sobre a cabeça que o pregador que ensina e faz o que deve. Assim é merecedor de todo o desprezo e de ser metido debaixo dos pés o que com a palavra ou com a vida prega ao contrário. Isto é o que se deve fazer ao sal que não salga, e à terra que não se deixa salgar, que se lhe há de fazer? Este ponto não resolveu Cristo Nosso Senhor no Evangelho, mas temos sobre ele a resolução do nosso grande português Santo António, que hoje celebramos, e a mais garlhada e gloriosa resolução que nenhum santo tomou. Pregava Santo António em Itália, na cidade de Arimino, contra os hereges, que nele eram muitos. E com os erros de entendimento são difíceis de arrancar, não só não fazia fruto o santo, mas chegou o povo a levantar-se contra ele, e faltou pouco para que não lhe tirassem a vida. Que faria neste caso o ânimo generoso do grande Santo António? Sacudiria o pó dos sapatos, como Cristo aconselha em outro lugar? Mas António, com os pés descalços, não podia fazer essa protestação. E uns pés, a que se não pegou nada da terra, não tinham nada que sacudir. Que faria então? Retirar-se-ia? Calar-se-ia? Dissimularia? Daria tempo ao tempo? Isso ensinaria porventura a prudência ou a covardia humana. Mas o zelo da glória divina que ardia naquele peito não se rendeu a semelhantes partidos. Pois que fez? Mudou somente o púlpito e o auditório, mas não desistiu da doutrina. Deixa as praças, vai-se às praias, deixa a terra, vai-se ao mar, e começa a dizer a altas vozes: já que não me querem ouvir os homens, ouçam os peixes. Oh, maravilhas do Altíssimo! Oh, poderes de que criou o mar e a terra! Começam a ferver as ondas, começam a concorrer os peixes, os grandes, os maiores, os pequenos, e postos todos por sua ordem com as cabeças de fora da água, António pregava e eles ouviam. Se a Igreja quer que preguemos como Santo António sobre o Evangelho, dê-nos outro. Vós estis sal terra. É muito bom o texto para os outros santos doutores.
mas para Santo António veio muito curto. Os outros santos doutores da Igreja foram sal da terra. Santo António foi sal da terra e foi sal do mar. Este é o assunto que eu tinha para tomar hoje. Mas há muitos dias que tenho metido no pensamento que nas festas dos santos é melhor pregar como eles que pregar sobre eles. Quanto mais o são da minha doutrina, qualquer que ele seja, tenho tido nesta terra uma fortuna tão parecida à de Santo António a Irimino, que é força segui-la em tudo. Muitas vezes vos tenho pregado nesta igreja e noutras, de manhã e de tarde, de dia e de noite, sempre com doutrina muito clara, muito sólida, muito verdadeira, e a que mais necessária e importante é esta terra, para a emenda e reforma dos vícios que a corrompem. O fruto que tenho colhido desta doutrina, e se a terra tem tomado o sal, ou se tem tomado dele, vós o sabeis, e eu por vós o sinto. Isto suposto, quero hoje, a imitação de Santo António, voltar-me da terra ao mar, e já que os homens se não aproveitam, pregar aos peixes. O mar está tão perto que bem me ouvirão. Os demais podem deixar o sermão, pois não é para eles. Maria, quer dizer, Domina Maris, Senhora do Mar. E posto que o assunto seja tão desusado, espero que não falte com a acostumada graça Ave Maria. Enfim, que havemos de pregar hoje aos peixes? Nunca pior auditório. Ao menos têm os peixes duas boas qualidades de ouvintes. Ouvem e não falam. Uma só coisa pudera desconsolar o pregador, que é ser ingente os peixes que não se há de converter. Mas esta dor é tão ordinária, que já pelo costume quase não se sente. Por esta causa não falarei hoje em céu nem inferno, e assim será menos triste este sermão do que os meus parecem aos homens, pelos encaminhar sempre à lembrança destes dois fins. Vós estes sal terra. Haveis de saber, irmãos peixes, que o sal, filho do mar como vós, tem duas propriedades, os quais em vós mesmos se experimentam. Conservar o são e preservá-lo, para que não se corrompa. Estas mesmas propriedades tinham as pregações do vosso pregador Santo António, como também as devem ter as de todos os pregadores. Uma é louvar o bem, outra repreender o mal. Louvar o bem para o conservar e repreender o mal para preservar dele. Nem penseis que isto pertence só aos homens, porque também nos peixes tem o seu lugar. Assim diz o grande doutor da Igreja São Basílio: Non carpere solum reprehendere que possumus piscis sed sunt in illis, et que prosequenda sunt imitatione. Não só há o que notar, diz o santo, e o que repreender nos peixes, mas também que o imitar e louvar. Quando Cristo compareceu à sua igreja à rede de pescar, Sagena mise in mare, Mateus 13:47, diz que os pescadores recolheram os peixes bons e lançaram fora os maus. Elegerentum bonus in vasa, malus aton foras miserunt. Mateus 13:48. E onde há bons e maus, há que louvar e que repreender. Suposto isto, para que procedamos com clareza, dividirei, peixes, o vosso sermão em dois pontos. No primeiro, louvar-vos-ei as vossas atitudes, no segundo, repreender-vos-ei os vossos vícios. E desta maneira satisfazemos as obrigações do sal, que melhor vos é ouvi-los vivos que experimentá-las depois de mortos. Começando, pois, pelos vossos louvores, irmãos peixes, bem vos poderei eu dizer que entre todas as criaturas viventes e sensitivas, vós fostes as primeiras que Deus criou. A vós criou primeiro que as aves do ar, a vós primeiro que aos animais da terra, e a vós primeiro que ao mesmo homem. Ao homem deu Deus a monarquia e o domínio de todos os animais dos três elementos, e nas provisões, em que o honrou com estes poderes, os primeiros nomeados foram os peixes. Ut prosit piscibus maris et volalitibus coli et bistis universaeque terrex. Gênesis 1:26. Entre todos os animais do mundo, os peixes são os mais numerosos e os maiores. Que comparação têm em número as espécies das aves e as dos animais terrestres com as dos peixes? Que comparação na grandeza o elefante com a baleia?
Por isso Moisés, cronista da criação, calando os nomes de todos os animais, só a ela nomeou pelo seu. Criavit Deus sete grandia. Gênesis 1:21. E os três músicos da fornalha da Babilônia o cantaram também como singular entre todos. Benedice sete et omnia que moventur in aques Domino. Estes e outros louvores, estas e outras excelências de vossa geração e grandeza vos pudera eu dizer, ó peixes. Mas isso é lá para os homens que se deixam levar por essas vaidades, e é também para os lugares em que tem lugar a adulação, e não para o púlpito. Vindo, pois, irmãos, às vossas virtudes, que são as que só podem dar o verdadeiro louvor, a primeira que se me oferece aos olhos, hoje, é aquela obediência, com que chamados acudistes todos pela honra do vosso Criador e Senhor, e àquela ordem, quietação e atenção com que ouvistes a palavra de Deus da boca do seu servo António. Oh, grande louvor verdadeiramente para os peixes, e grande afronta e confusão para os homens. Os homens, perseguindo António, querendo-o atirar da terra e ainda do mundo, se pudessem, porque este lhe repreendia os seus vícios, porque não queriam que falasse à vontade e condescender com os seus erros, e ao mesmo tempo os peixes, em inumerável concurso, acudindo à sua voz, atentos e suspensos às suas palavras, escutando com silêncio e com sinais de admiração e ascenso, como se tivessem entendimento, o que não entendiam. Quem olhasse nessa altura para o mar e para a terra, e visse na terra os homens tão furiosos e obstinados, e no mar os peixes tão calados e tão devotos, que havia de dizer? Poderia pensar que os peixes irracionais se tinham convertido em homens, e os homens não em peixes, mas em feras. Aos homens deu Deus o uso da razão, e não aos peixes. Mas neste caso os homens tinham a razão sem o uso, e os peixes o uso sem a razão. Muito louvor mereceis, peixes, por este respeito e devoção que tivestes aos pregadores da palavra de Deus, e ainda por cima porque não foi só essa a vez em que assim o fizestes. E a Jonas, pregador do mesmo Deus, embarcado num navio, quando se levantou aquela grande tempestade. E como os trataram os homens, como o trataram os peixes. Os homens lançaram-no ao mar para ser comido pelos peixes, e o peixe que o comeu levou-o às praias de Ninive para que lá pregasse e salvasse aqueles homens. É possível que os peixes ajudam a salvação dos homens, e os homens lançam ao mar os ministros da salvação. Vede peixes, e não vos venha vanglória, quanto melhor sois que os homens. Os homens tiveram entranhas para deitar Jonas ao mar, e o peixe recolheu nas entranhas a Jonas para levar vivo à terra. Mas por que é que nestas duas ações teve maior parte a omnipotência que a natureza? Como também em todas as milagrosas que abram os homens, passo às virtudes naturais e a vossas próprias. Falando dos peixes, Aristóteles diz que só eles, entre todos os animais, não se domam nem domesticam. Dos animais terrestres o cão é tão doméstico, o cavalo tão sujeito, o boi tão serviçal, o bugio tão amigo ou tão lisonjeiro, e até os leões e os tigres com arte e benefícios se amansam. Dos animais do ar, fora aquelas aves que se criam e vivem conosco, o papagaio fala-nos, o roxinol canta-nos, o açor ajuda-nos e nos recreia-nos. E até as grandes aves de rapina, encolhendo as unhas, reconhecem a mão de quem recebem o sustento. Os peixes, pelo contrário, lá vivem nos seus mares e rios, lá mergulham nos seus lagos, lá se escondem nas suas grutas, e não há nenhum tão grande que se fie do homem, nem tão pequeno que não fuja dele. Os autores comumente condenam esta condição dos peixes e culpam-na à sua pouca docilidade ou à sua demasiada bruteza. Mas eu sou de muito diferente opinião. Não condeno, antes louvo muito aos peixes este seu retiro, e parece-me que se não for à natureza, era grande a sua prudência. Peixes, quanto mais longe dos homens, tanto melhor. Trato e familiaridade com eles, Deus vos livre. Se os animais da terra e do ar querem ser seus familiares, façam-no muito embora, que com as suas pensões o fazem. Cante-lhe aos homens o roxinol, mas na sua gaiola. Diga-lhe palavras o papagaio, mas na sua cadeia. Vá com eles à caça ao açor, mas nas suas piores condições. Faça-lhes bufonarias o bugio, mas no seu cepo. Contente-se
o cão de lhe roer um osso, mas levado aonde ele não quer pela trela. Preze-se o boi que lhe chamem formoso ou fidalgo, mas com o jugo sobre a cerviz, puxando pelo arado e pelo carro. Glorifique-se o cavalo de mastigar palha dourada, mas debaixo da vara e da espora. E se os tigres e os leões lhe comem a ração da carne que não caçaram nos bosques, sejam presos e encerrados com gradas de ferro. E entretanto vós, peixes, longe dos homens e fora dessas cortesanias, vivereis só convosco, sim, mas como peixe na água. De casa e das portas adentro tendes o exemplo de toda esta verdade, o qual vos quero lembrar, porque há filósofos que dizem que não tendes memória. No tempo de Noé sucedeu o dilúvio que cobriu e alagou o mundo, e de todos os animais quais se livraram melhor. Dos leões escaparam dois, leão e leoa, e assim os outros animais da terra. Das águias escaparam duas, fêmea e macho, e assim as outras aves. E dos peixes? Todos escaparam. E não só escaparam todos, mas ficaram muito mais que dantes, porque a terra e o mar tudo era mar. Pois se morreram naquele universal castigo todos os animais da terra e todas as aves, porque não morreram também os peixes? Sabeis porquê? Diz Santo Ambrósio. Porque os outros animais, como mais domésticos ou mais vizinhos, tinham mais comunicação com os homens. Os peixes viviam longe e retirados deles. Facilmente pudera Deus fazer que as águas fossem venenosas e matassem todos os peixes, tal como se afogaram todos os outros animais. Bem o experimentais na força daquelas ervas com que, infeccionados os poços e lagos da mesma água, vos mata. Mas como o dilúvio era um castigo universal que Deus dava aos homens pelos seus pecados e ao mundo pelos pecados dos homens, foi altíssima a providência da divina justiça que nele houvesse esta diversidade ou distinção, para que o mesmo mundo visse que da companhia dos homens lhe viera todo o mal, e que por isso os animais que viviam mais perto deles foram também castigados, e os que andavam longe ficaram livres. Vede, peixes, quão grande bem é estar longe dos homens. Perguntado um grande filósofo qual era a melhor terra do mundo, respondeu que a mais deserta, porque tinha os homens mais longe. Se isto vos pregou também Santo António, e foi este um dos benefícios de que vos exortou a dar graças ao Criador, bem vos pudera alegar consigo, que quanto mais buscava a Deus, quanto mais fugia dos homens. Para fugir dos homens deixou a casa dos seus pais e recolheu-se ou acolheu a sua religião, onde professasse a perpétua clausura. E porque nem aqui o deixavam os que ele tinha deixado, primeiro deixou Lisboa, depois Coimbra e finalmente Portugal. Para fugir e se esconder dos homens, mudou o hábito, mudou o nome e até a si mesmo se mudou, ocultando a sua grande sabedoria debaixo da opinião de idiota, com que não fosse conhecido nem procurado, antes deixado por todos, como sucedeu com os seus próprios irmãos no capítulo geral de Assis. De ali se retirou a fazer vida solitária num ermo, do qual nunca saíra. Se Deus, como por força o não manifestara, e por fim acabou a vida noutro deserto tanto mais unido com Deus, quanto mais afastado dos homens. Este é, peixes, em comum natural que em todos vós louvo, e a felicidade que vos dou o parabém, que não seja inveja. Descendo ao particular, infinita matéria fora se houvera de discorrer pelas virtudes de que o autor da natureza adotou e fez admirável em cada um de vós. De alguns somente farei menção. E o que tem o primeiro lugar entre todos, como tão celebrado na Escritura, é aquele santo peixe de Tobias, a quem o texto sagrado não dá outro nome que de grande, como verdadeiramente o foi nas virtudes interiores, em que só consiste a verdadeira grandeza. E a Tobias, caminhando com o anjo São Rafael, que o acompanhava, e descendo a lavar os pés do pó do caminho às margens de um rio, eis que veste um grande peixe com a boca aberta em ação de que o queria tragar. Gritou Tobias assombrado, mas o anjo disse-lhe que pegasse no peixe pela barbatana e o arrastasse para a terra, que o abrisse, lhe tirasse as entranhas e as guardasse, porque lhe haviam de servir muito. Fê-lo assim Tobias, e perguntando que virtude tinham as entranhas daquele peixe que aquele lhe mandara guardar, respondeu o eixo que o fel era bom para sarar da cegueira e o coração para lançar fora os demónios. Cordis ejus particulum, si super carbones ponas, fumus ejus estricat omne genus dominiorum, et fel valet ad ungendus oculus in quibus fueret albugu et sanabuntur.
Tobias 6:8. Assim o disse o anjo, e assim o mostrou logo a experiência, porque sendo o pai de Tobias cego, aplicando-lhe o filho aos olhos uma pequena parte do fel, recuperou inteiramente a vista. E tendo um demónio chamado Asmodeu morto 7 maridos a Sara, casou com ela ao mesmo Tobias, e queimando na casa parte do coração, fugiu dali o demónio e nunca mais voltou. De sorte que o fel daquele peixe tirou a cegueira a Tobias, o velho, e lançou os demónios de casa de Tobias, o novo. Um peixe de tão bom coração e de tão proveitoso fel, quem o não louvará muito? Certo é que se a esse peixe o vestissem com um burel, iria parecer um retrato marítimo de Santo António. Abria Santo António a boca contra os hereges e enviava-se a eles, levados pelo fervor e zelo da fé e glória divina. E eles o que faziam? Gritavam como Tobias e assombravam-se com aquele homem e pensavam que ele os queria comer. Ah, homens, se houvesse um anjo que revelasse qual é o coração desse homem e esse fel que tanto vos amarga, quão proveitoso e quão necessário vos seria. Se vós lhes abrisseis esse coração, esse peito, e lhe vissem as entranhas, é certo que havíeis de achar e conhecer claramente nelas que só duas coisas pretendem de vós e convosco. Uma é iluminar e curar as vossas cegueiras, e outra, lançar-vos os demónios de fora de casa. Pois a quem vos quer tirar as cegueiras, a quem vos quer livrar dos demónios, vós perseguis? Só uma diferença havia entre Santo António e aquele peixe. O peixe abriu a boca contra quem se lavava, e Santo António abriu a sua contra os que não a queriam lavar. Ah, moradores do Maranhão, quanto eu vos puder agora dizer neste caso. Abri estas entranhas, vede este coração. Mas sim, já não me lembrava, eu não prego a vós, prego aos peixes. Passando dos da Escritura aos da história natural, quem haverá que não louve e admire muito a virtude da tão celebrada da Remora? No dia de um santo menor, os peixes menores devem preferir os outros. Quem haverá, digo, que não admire a virtude daquele peixinho tão pequenino no corpo e tão grande na força e no poder, que não sendo maior de um palmo se pega ao leme de uma nau da Índia, apesar das velas e dos ventos, e do seu próprio peso e grandeza, aprende e amarra mais que as mesmas âncoras, sem se poder mover nem ir em frente. Oh, se houverem rémora na terra, que tivesse tanta força como a do mar, que menos perigos haveria na vida e que menos naufrágios no mundo. Se alguma rémora houve na terra, foi a língua de Santo António, na qual, como a de rémora, se verifica o fércio de São Gregónio Nazianzeno. Língua quidem parva est, sed viribus omnia vincit. O apóstolo Santiago, naquela sua eloquentíssima epístola, compara a língua ao leme da nau e ao freio do cavalo. Uma e outra comparação juntas declaram maravilhosamente a virtude da rémora, a qual, pegado ao leme da nau, é freio da nau e leme do leme. Tal foi também a virtude e a força da língua de Santo António. O leme da natureza humana é o árbitro, o piloto é a razão, mas quão poucas vezes obedecem à razão os ímpetos precipitados do árbitro. Neste leme, porém, tão desobediente e rebelde, mostrou a língua de António quanta força tinha, como a rémora, para domar a fúria das paixões humanas. Quantos, correndo a sorte na nau soberba, com as velas inchadas do vento e da mesma soberba, que também é vento, se iam desfazer nos baixos, que já arrebentavam na proa, se a língua de António, como a rémora, não tivesse mão no leme, até que as velas se amainassem, como mandava a razão, e cessasse a tempestade de fora e a de dentro. Quantos, embarcados na nau vingança, com artilharia a bocádias e o botas de fogos acesos, corriam eufonados a dar-se batalha, onde se queimariam ou deitariam a pique, se a rémora da língua de António lhe não detivesse a fúria, até que, composta a ira e o ódio, com bandeiras de paz se salvassem amigavelmente. Quantos, navegando na nau cobiça, sobrecarregada até às gávias e aberta com o peso por todas as costuras, incapaz de fugir nem se defender, dariam nas mãos dos corsários com perda de que levavam e do que iam buscar, se a língua de António os não fizesse parar, como a rémora, até que, aliviados da carga injusta, escapassem do perigo e tomassem Porto.
Quantos, na nau sensualidade, que sempre navega com cerração, sem sol de dia nem estrelas de noite, enganados do canto das sereias e deixando-se levar pela corrente, seriam perder cegamente, ou em Sila, ou em Carábdis, onde não aparecesse navio nem navegante, se a rémora da língua de António os não contivesse, até que esclarecesse a luz e se pusessem em vista. Esta é a língua, peixes, do vosso grande pregador, que também foi rémora vossa, enquanto o ouvistes, e porque agora está muda, apesar de que ainda se conserva inteira, se vêem e choram na terra tantos naufrágios. Mas na admiração de uma tão grande virtude vossa, passemos ao louvor ou à inveja de outra não menor. Admirável é igualmente a qualidade daquele outro peixinho, a que os latinos chamaram torpedo. Ambos estes peixes conhecemos cá mais da fama que da vista, mas isto tem as virtudes grandes, que quanto são maiores, mais se escondem. Está o pescador com a cana na mão, o anzol no fundo e a boia sobre a água, e em lhe picando na isca o torpedo, começa a tremer-lhe o braço. Pode haver maior, mais breve e mais admirável feito. De maneira que, num momento, passa a virtude do peixinho, de boca ao anzol, do anzol à língua, da língua à cana e da cana ao braço do pescador. Com muita razão disse que este vosso louvor o havia de referir com inveja. Quem dera aos pescadores do nosso elemento, ou quem lhe puser esta qualidade tremente em tudo o que pescam na terra. Muito pescam, mas não me espanta do muito. O que me espanta é que pesquem tanto e que tremam tão pouco. Tanto pescar e tão pouco tremer. Pudera-se fazer o problema onde há mais pescadores e mais modos de pescar, se no mar ou na terra. E é certo que na terra. Não quero discorrer por eles, ainda que for a grande consolação para os peixes. Basta fazer a comparação com a cana, pois é o instrumento do nosso caso. No mar, pescam-se as canas, na terra, pescam-se as varas, e tanta sorte de varas. Pescam as ginetas, pescam as bengalas, pescam os bastões e até os cetros pescam. E estes pescam mais que todos, porque pescam cidades e reinos inteiros. Pois é possível que, pescando os homens coisas de tanto peso, não lhes trema a mão e o braço? Se eu pregasse aos homens e tivesse a língua de Santo António, eu fazia-os tremer. 22 pescadores destes acharam-se por acaso num sermão de Santo António, e as palavras do santo fizeram-os tremer a todos. De sorte que todos tremendo, lançaram-se aos seus pés, e todos tremendo, confessaram os seus furtos, e todos tremendo, restituíram o que puderam. Que isso é o que faz tremer mais nesse pecado que nos outros. Todos, enfim, mudaram de vida e de ofício e emendaram-se. Quero acabar este discurso dos louvores e virtudes dos peixes com um, que não sei se foi ouvinte de Santo António e aprendeu dele a pregar. A verdade é que me pregou a mim, e se eu for a outro, também me convertia. Navegando daqui para o Pará, que é bom não fiquem de fora os peixes da nossa costa, vi correr pela tona da água de vez em quando, a saltos, um cardume de peixinhos que não conhecia, e como me dissessem que os portugueses lhes chamavam quatro olhos, quis averiguar ocularmente a razão desse nome, e achei que verdadeiramente têm quatro olhos, em tudo cabais e perfeitos. Dá graças a Deus, disse-lhe, e louva a liberalidade da sua divina providência para contigo, pois às águias, que são os linces do mar, deu somente 2 olhos, e aos linces, que são as águias da terra, também 2, e a ti, peixezinho, 4. Mais me admirei ainda, considerando nesta maravilha a circunstância do lugar. Tantos instrumentos de vista a um bichinho do mar, nas praias daquelas mesmas terras vastíssimas, onde permite Deus que estejam a viver em cegueira tantas milhares de gentes há tantos séculos. Oh, quão altas e incompreensíveis são as razões de Deus, e quão profundo o abismo dos seus juízos. Filosofando, pois, sobre a causa natural desta providência, notei que aqueles 4 olhos estão postos um pouco fora do lugar ordinário, e cada par deles, unidos como os 2 vidros de um relógio de areia, em tal forma que os da parte superior olham direitamente para cima e os da parte inferior direitamente para baixo. E a razão desta nova arquitetura é porque estes peixezinhos, que sempre andam na superfície da água, não só são perseguidos dos outros peixes maiores do mar, mas também por uma grande quantidade de aves marítimas que vivem naquelas praias. E como têm inimigos no mar e inimigos no ar, dobrou-lhes a natureza às sentinelas e deu-lhes 2 olhos que diretamente olhassem para cima
para se vigiarem das aves, e os outros dois que diretamente olhassem para baixo, para se vigiarem dos peixes. Oh, que bem formaram estes 4 olhos uma alma racional, e que bem empregada fora neles, melhor que em muitos homens. Esta é a pregação que me fez aquele peixezinho, ensinando-me que, se tenho fé e uso da razão, só devo olhar direitamente para cima, e só direitamente para baixo. Para cima, considerando que há céu, e para baixo, lembrando-me que há inferno. Não me alegou para isso o passo da Escritura, mas então ensinou-me o que quis dizer da vida em um que eu não entendia. Averte oculus meos ne vidiante vanitatem. Salmo 37. Voltai-me, Senhor, os olhos para que não vejam a vaidade, pois David não podia voltar os seus olhos para onde quisesse, do modo que ele queria, não. Ele queria voltados os seus olhos de modo a que não vissem a vaidade. E isto não podia fazer neste mundo para qualquer parte que voltasse os olhos, porque neste mundo tudo é vaidade. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Eclesiastes 1:2. Logo, para não verem os olhos de David a vaidade, havia-os de voltar Deus de modo que só vissem e olhassem para o outro mundo em ambos os seus hemisférios, ou para o de cima, olhando diretamente só para o céu, ou para o de baixo, olhando diretamente só para o inferno. E esta é a mercê que pedia a Deus aquele grande profeta, e esta a doutrina que me pregou aquele peixezinho tão pequeno. Mas ainda que o céu e o inferno se não fez por vós, irmãos peixes, acabo, e dou fim aos vossos louvores, dando-vos graças do muito que ajudais a ir ao céu e não ao inferno, os que se sustentam de vós. Vós sois os que sustentais as cartuchas e os buçacos, e todas as santas famílias que professam mais rigorosa austeridade. Vós, os que a todos os verdadeiros cristãos ajudais a levar a penitência das quaresmas, vós aqueles com que o mesmo Cristo festejou a sua Páscoa, as 2 vezes que comeu com os seus discípulos depois de ressuscitado. Prezem-se as aves e os animais terrestres de fazer esplêndidos e custosos os banquetes dos ricos, e vós gloriai-vos de serem companheiros do jejum e da abstinência dos justos, tendo-os todos quantos sois tanto parentesco e simpatia com a virtude, que, proibindo Deus no jejum a pior e mais grosseira carne, concede o melhor e o mais delicado peixe. E posto que na semana só 2 se chamam vossos, nenhum dia vos é vedado. Um só lugar vos deram os astrólogos entre os signos celestes, mas os que só de vós se mantêm na terra são os que têm mais seguros os lugares do céu. Enfim, sois criaturas daquele elemento cuja fecundidade entre todos é própria do Espírito Santo. Spiritus Dominus fecundabat aquas. Gênesis 1:5. Deitou-vos Deus a bênção, que crescessem e multiplicasseis. E para que o Senhor vos confirme essa bênção, lembrai-vos de não faltar aos pobres com o seu remédio. Entendei que no sustento dos pobres tendes seguros os vossos aumentos. Tomai o exemplo nas irmãs sardinhas. Porque pensais que as multiplica o Criador em número tão inumerável? Porque são sustento de pobres. Os solhos e os salmões são muito contados, porque servem à mesa dos reis e dos poderosos. Mas o peixe que sustenta a fome dos pobres de Cristo, o mesmo Cristo multiplica e aumenta. Aqueles 2 peixes, companheiros dos 5 pães do deserto, multiplicaram tanto que deram de comer a 5.000 homens. Pois se peixes mortos que sustentam a pobres multiplicam tanto, quanto mais e melhor o farão os vivos. Crescei, peixes, crescei e multiplicai, e Deus vos conforme a sua bênção. Antes, porém, que vos vás embora, assim como ouvistes os vossos louvores, ouvi também agora as vossas repreensões. Servir-vos-em de confusão, já que nada seja de emenda. A primeira coisa que me desifica, peixes, de vós, é que vós comeis uns aos outros. Grande escândalo é este, mas a circunstância o faz ainda maior. Não só vos comeis uns aos outros, mas os grandes comem os pequenos. Se fosse ao contrário, era menos mal. Se os pequenos comessem os grandes, bastara um grande para muitos pequenos. Mas como os grandes comem os pequenos, não bastam 100 pequenos, nem 1000 para um só grande. Olhai como me estranha isto, Santo Agostinho. Homines pravis, previsque cupiditatibus
facti sunt, sicut piscis invicem se doravantes. Os homens, com as suas más e perversas cobiças, vêm a ser como os peixes que se comem uns aos outros. Tão alheia coisa é, não só da razão, mas da mesma natureza, que, sendo todos criados no mesmo elemento, todos cidadãos da mesma pátria e todos finalmente irmãos, vivais de vos comer. Santo Agostinho, que pregava aos homens, para encarecer a fialdade deste escândalo, mostrou-lhe nos peixes. E eu, que prego aos peixes, para que vejais quão feio e abominável é, quero que o vejais nos homens. Olhai, peixes, lá do mar para a terra. Não, não é isso que eu vos digo. Vós virais os olhos para os matos e para os campos? Para cá, para a cidade é que haveis de olhar. Pensais que só a tapuias se comem uns aos outros? Muito maior matador é o de cá. Muito mais se comem os brancos. Vedes vós todo aquele trabalhar, vedes todo aquele andar, vedes aquele concorrer às praças e cruzar as ruas, vedes aquele subir e descer as calçadas, vedes aquele entrar e sair sem quietação nem sossego? Pois tudo aquilo é andarem os homens à procura de como hão de comer, e como se hão de comer. Morreu algum deles, vereis logo tantos sobre o miserável a despedaçá-lo e a comê-lo. Comem-no os herdeiros, comem-no os testamenteiros, comem-no os legatários, comem-no os credores, comem-no os oficiais dos órfãos e os dos defuntos e ausentes, come-o o médico que o curou ou o ajudou a morrer, come-o o sangrador que lhe tirou o sangue, come-o a mesma mulher que da má vontade lhe dá para amortalhar o lençol mais velho da casa, come-o o que lhe abre a cova, o que lhe tange os sinos e os que, cantando, o levam a enterrar. Enfim, ainda o pobre defunto não foi comido pela terra e já o tem comido toda a terra. Se os homens se comessem somente depois de mortos, parece que era menos horroroso e menos matéria de sentimento. Mas para que conheçais a que a vossa crueldade, considerai, peixes, que também os homens se comem vivos antes como vós. Vivo estava Job quando dizia: Quare persecimini me, et carnibus meis saturamini. Job 19:22. Porque me perseguis tão desumanamente, vós que me estáis comendo vivo e fartando-vos da minha carne. Quereis ver um Job destes? Vede um homem desses que andam a persegui-lo de pleitos ou acusados de crimes, e olhai quantos o estão a comer. Come-o o meirinho, come-o o carcereiro, come-o o escrivão, come-o o solicitador, come-o o advogado, come-o o inquiridor, come-o a testemunha, come-o o julgador, e ainda não está sentenciado, já está comido. São piores os homens que os corvos. O triste que foi à forca não o comem os corvos, senão depois de executado e morto. E o que anda em juízo ainda não está executado nem sentenciado, e já está comido. E para que vejais como estes comidos na terra são os pequenos, e pelos mesmos modos com que vós comeis no mar, ouvi a Deus a queixar-se deste pecado. Nonne cognoscent omnes, qui operatum iniquitatum, qui devorant pleben mean, et sibun panis. Salmo 13:4. Pensai, diz Deus, que não há de vir tempo em que conheçam e paguem o seu merecido aqueles que cometem a maldade? E que maldade é esta, à qual Deus singularmente chama a maldade, como se não houvera outra no mundo? E quem são aqueles que a cometem? A maldade é comerem-se os homens uns aos outros, e os que a cometem são os maiores que comem os pequenos. Qui dovarant pleben men ut sibun panis. Nestas palavras, pelo que vos toca, importa, peixes, que vos advirtais sobre muito outras tantas coisas, quantas são as mesmas palavras. Diz Deus que comem os homens não só o seu povo, senão declaradamente a sua plebe. Pleben meam, porque a plebe e os plebeus, que são os mais pequenos, os que menos podem e os que menos avultam na república, estes são os comidos. E não só diz que os comem de qualquer modo, senão que os engolem e os devoram. Quid devorant. Porque os grandes que têm o mando das cidades e das províncias não contentam a sua fome em comer os pequenos um por um, ou poucos a poucos, mas devoram e engolem os povos inteiros. Qui devorant pleben men. E de que modo os devoram e comem? Ut sibun panis. Não como os outros comeres, mas como o pão.
A diferença que há entre o pão e os outros comeres é que para a carne há dias de carne, e para o peixe dias de peixe, e para as frutas diferentes meses do ano. Porém o pão é comer de todos os dias, que sempre e continuamente se come. E isto é o que padecem os pequenos. Sou o pão cotidiano dos grandes. E assim como o pão se come com tudo, assim com tudo e em tudo são comidos os miseráveis pequenos, não tendo nem fazendo ofício em que os não carreguem, em que os não multem, em que os não defraudam, em que os não comam, tragam e devorem. Qui devorant pleben meam ut sibum panis. Parece-vos bem isto, peixes? Parece-me que com o movimento das cabeças estáis todos a dizer que não, e com o olhar de uns para os outros vos estáis admirados e pasmados de que entre os homens haja tal injustiça e maldade. Pois isso mesmo é o que vós fazeis. Os maiores comeis os pequenos, e os muito grandes não só comem um por um, senão os cardumes inteiros. E isso continuadamente, sem diferença de tempos, não só de dia, mas também de noite, às claras e às escuras, como também fazem os homens. Se pensais, porventura, que estas injustiças entre vós se toleram e passem sem castigo, enganai-vos. Tal como Deus as castiga nos homens, assim também por seu modo as castiga em vós. Os mais velhos, que me ouvis e estáis presentes, bem vistes neste estado, e quando menos ouviríeis murmurar aos passageiros nas canoas, muito mais lamentar aos miseráveis remeiros delas, que os maiores que cá foram mandados, em vez de governar e aumentar o mesmo estado, o destruíram. Porque toda a fome que de lá traziam, afartavam em comer e devorar os pequenos. Assim foi. Mas se entre vós se acham, por um acaso, alguns dos que, seguindo a esteira dos navios, vão com eles a Portugal e tornam para os mares pátrios, bem ouviriam estes lá no Tejo que esses mesmos maiores que cá comiam os pequenos, quando lá chegam acham outros maiores que os comem também a eles. Este é o estilo da divina justiça, tão antigo e manifesto, que até os gentios o conheceram e celebraram. Vos quibus rector maris, atque terre, jus detit magnum necis, atquet vitae, ponite inflatos, tomidosque vultos, quid a vobis minor extimescit, maior hoc vobis dominus minator. Notai, peixes, aquela definição de Deus. Rector maris acte terrae, governador do mar e da terra, para que não duvideis que o mesmo estilo que Deus guarda com os homens na terra, observa também convosco no mar. Necessário é, pois, que olheis por vós e não façais pouco caso da doutrina que vos deu o grande doutor da Igreja, Santo Ambrósio, quando, falando convosco, disse: Ca venedum alium insequeris incidas in validiorum. Guarde-se o peixe que persegue o mais fraco para o comer, não se ache na boca do mais forte, que o engula a ele. Nós o vemos aqui, cada dia. Vai o xarel correndo atrás do prague, como o cão após a lebre, e não vê o cego que lhe vem nas costas o tubarão, com 4 ordens de dentes, que o há de engolir de um bocado. É o que com maior elegância vos disse também Santo Agostinho: Predo minoris fit preda maioris. Não bastam, peixes, estes exemplos para que se acabe de persuadir a vossa gula que a mesma crueldade que usais com os pequenos tem já aparelhado o castigo na velocidade dos grandes? Já que assim o experimentais com tanto dano vosso, importa que daqui por diante sejais mais repúblicos e zelosos do bem comum, e que este prevaleça contra o apetite particular de cada um, para que não suceda que, assim como hoje vamos a muitos de vós tão diminuídos, vós venhais a consumir de todo. Não vos bastam tantos inimigos de fora e tantos perseguidores tão astutos e pertinazes quantos são os pescadores, que nem de dia nem de noite deixam de vos pôr em cerco e fazer a guerra por tantos modos? Não vedes que contra vós se emalham e entralham as redes? Contra vós se tecem as naças? Contra vós se torcem as linhas? Contra vós se dobram e zarpam os anzóis? Contra vós as figas e os arpões? Não vedes que contra vós até as canas são lanças e as cortiças armas ofensivas? Não vos basta, pois, que tenhais tantos e tão armados inimigos de fora, senão que também vós, de vossas portas adentro, haveis de ser mais cruéis, perseguindo-vos como uma guerra mais que civil e comendo-vos uns aos outros?
Cesse já, irmãos peixes, e tenha fim algum dia esta tão perniciosa discórdia. E pois chamei-vos, e vós sois irmãos, lembrai-vos das obrigações deste nome. Não estáveis vós muito quietos, muito pacíficos e muito amigos todos, grandes e pequenos, quando vos pregava Santo António? Pois continuai assim, e sereis felizes. Dir-me-eis, como também dizem os homens, que não tendes outro modo de vos sustentar, e de que se sustentam entre vós muitos, que não comem os outros. O mar é muito largo, muito fértil, muito abundante, e só com o que vai dar às praias pode-se sustentar grande parte dos que vivem dentro dele. Comerem-se uns animais aos outros é voracidade e sevícia, e não estatuto da natureza. Os da terra e do ar, que hoje se comem, no princípio do mundo não se comiam, sendo assim conveniente e necessário para que as espécies de todos se multiplicassem. O mesmo foi, ainda mais claramente, depois do dilúvio, porque, tendo escapado somente 2 de cada espécie, mal se podiam conservar se se comessem. E finalmente, no tempo do mesmo dilúvio, em que todos viveram juntos dentro da arca, o lobo via o cordeiro, o gavião a perdiz, o leão o gamo, e cada um aqueles em que se costuma alimentar. E se por acaso lá tiveram essa tentação, todos lhe resistiram e acomodaram-se com a ração do paiol comum que Noé lhes repartia. Pois se os animais dos outros elementos mais cálidos foram capazes desta temperância, porque não serão os da água? Enfim, se eles em tantas ocasiões, pelo desejo natural da própria conservação e aumento, fizeram da necessidade de virtude, fazei-o vós também, e fazei a virtude sem necessidade, e será maior a virtude. Outra coisa muito geral, que não tanto me entristece, quanto me lastima em muito de vós, é aquela tão notável ignorância e cegueira que em todas as viagens experimentam os que navegam para estas partes. Toma um homem do mar um anzol, ata-lhe um pedaço de pano cortado e aberto em 2 ou 3 pontas, lança-o por um cabo delgado até tocar na água, e em o vendo o peixe, arremete cego a ele e fica preso e boqueando, até que, assim suspenso no ar, ou lançado no convés, acaba por morrer. Pode haver maior ignorância e mais rematada cegueira que esta? Enganados por um retalho de pano e perder assim a vida? Dir-me-eis que o mesmo fazem os homens. Não vos-lo nego. Dá um exército batalha contra outro exército, metem-se os homens pelas pontas dos piques, dos chuços e das espadas, e porquê? Porque houve quem os enganou e lhes fez isca com 2 retalhos de pano. A vaidade entre os vícios é o pescador mais astuto e que mais facilmente engana os homens. E que faz a vaidade? Põe por isca na ponta desses piques, desses chuços e dessas espadas 2 retalhos de pano, ou branco, que se chama hábito de Malta, ou verde, que se chama de Avis, ou vermelho, que se chama de Cristo e de Santiago. E os homens, por chegarem a passar esse retalho de pano ao peito, não reparam em tragar e engolir o ferro. E depois disso o que sucede? O mesmo que a vós. O que engoliu o ferro, ou ali, ou noutra ocasião, ficou morto. E os mesmos retalhos de pano voltam outra vez para o anzol para pescar outros. Por este exemplo vos concedo, peixes, que os homens fazem o mesmo que vós, posto que me parece que não foi este o fundamento da vossa resposta ou desculpa, porque cá no Maranhão, ainda que se derrame tanto sangue, não há exércitos, nem esta ambição de hábitos. Mas nem por isso vos negarei que também cá se deixam pescar os homens pelo mesmo engano, menos honrada e mais ignorantemente. Quem pesca as vidas a todos os homens do Maranhão, e com quê? Um homem do mar com os retalhos de pano. Vem o mestre de navio de Portugal com 4 varreduras das lojas, com 4 panos e 4 sedas, que já se lhe passou a era, e não tem gosto, e que faz? Isca com aqueles trapos aos moradores da nossa terra. Dá-lhes uma sacadela e dá-lhes outra, com que cada vez lhes sobe mais o preço. E os bonitos, e os que os querem parecer, todos esfaimados aos trapos, e ali ficam engasgados e presos, com dívidas de um ano para o outro ano, e de dívida em dívida, e lá vai a vida. Isto não é encarecimento? Todos a trabalhar toda a vida, ou no campo, ou na cana, ou no engenho, ou no tabacal. E este trabalho de toda a vida, quem o leva? Não o levam os coches, nem as liteiras, nem os cavalos, nem os escudeiros, nem os pajens, nem os lacaios, nem as tapeçarias, nem as pinturas, nem as baixelas, nem as joias.
pois em que se despende toda a vida, no triste farrapo com que saem à rua, e para isso se matam todo o ano. Mas isto, meus peixes, a grande loucura dos homens com que vos desculpais? Claro que sim, nem vós o podeis negar. Pois se é grande loucura desperdiçar a vida por 2 retalhos de pano, quem tem a obrigação de se vestir, vós, a quem Deus vestiu de pé até à cabeça, ou de peles de tão vistosas e apropriadas cores, ou de escamas prateadas e douradas, vestidos que nunca se rompem, nem gastam com o tempo, nem se variam ou podem variar com as modas. Não é maior ignorância e maior cegueira deixar de vos enganar ou deixar-vos tomar pelo beiço com 2 tirinhas de pano? Vede o vosso Santo António, que pouco pôde enganar o mundo com essas vaidades. Sendo novo e nobre, deixou as galas de que aquela cidade o tanto se preza, trocou-as por uma loba de sarja e uma correia de cônego regrante. E depois que se viu assim vestido, parecendo-lhe que ainda era muito custosa aquela mortalha, trocou a sarja pelo burel e a correia pela corda. Com aquela corda e com aquele pano, pescou ele muitos, e só estes não se enganaram e foram ajuizados. Descendo ao particular, direi agora, peixes, o que tenho contra alguns de vós. E começando aqui pela nossa costa, no mesmo dia em que cheguei a ela, ouvindo os roncadores e vendo o seu tamanho, tanto me moveram o riso como a ira. É possível que, sendo vós uns peixinhos tão pequenos, haveis de ser as roncas do mar? Se com uma linha de cozer e um alfinete torcido vos pode pescar um aleijado, por que haveis de roncar tanto? Mas por isso mesmo roncais. Dizei-me, o espadarte por que não ronca? Porque, ordinariamente, quem tem muito espada tem pouca língua. Isto não é regra geral, mas é guerra geral que Deus não quer roncadores e que tem particular cuidado de abater e humilhar os que muito roncam. São Pedro, a quem muito bem conheceram vossos antepassados, tinha tão boa espada que só ele avançou contra um exército inteiro de soldados romanos. E se Cristo não lhe mandasse meter na bainha, eu prometo-vos que havia ele de cortar mais orelhas que a de Malco. Contudo, o que lhe sucedeu naquela mesma noite? Tinha roncado e barbateado Pedro que, se todos fraqueassem, só ele havia de ser constante até morrer, se fosse necessário. E foi tanto pelo contrário que só ele fraqueou mais do que todos, e bastou a voz de uma mulherzinha para o fazer tremer e negar. Antes disso, já tinha fraqueado na mesma hora em que prometeu tanto de si. Disse-lhe Cristo no horto que vigiasse, e vindo daí a pouco a ver se o fazia, achou-o a dormir com tal descuido, e não só o acordou do sono, mas também do que se tinha vangloriado. Sic non putuisti una hora vigilare mecum. Marcos 14:37. Vós, Pedro, sois o valente que havíeis de morrer por mim, e não pudestes uma hora vigiar comigo? Pouco há tanto roncar, e agora tanto dormir. Mas assim sucedeu. O muito roncar antes da ocasião é sinal de dormir nela. Pois que vos parece, irmãos roncadores, se isto sucedeu ao maior pescador, que pode acontecer ao menor dos peixes? Medi-vos, e logo vereis quão pouco fundamento tendes de vangloriar, nem de roncar. Se as baleias roncassem, tinha mais desculpa a sua arrogância na sua grandeza. Mas ainda nas mesmas baleias não seria essa arrogância certa. O que é a baleia entre os peixes era o gigante Golias entre os homens. Se o rio Jordão e o mar de Tiberíades têm comunicação com o oceano, como devem ter, pois dele emanam todos, bem deveis de saber que este gigante era a ronca dos filisteus. 40 dias contínuos esteve armado no campo, desafiando a todos os exércitos de Israel, sem haver quem se lhe atrevesse. E no fim, que fim teve toda aquela arrogância? Bastou um pastorzinho com um cajado e uma funda para dar com ele na terra. Os arrogantes e os soberbos tomam-se com Deus, e quem se toma com Deus sempre fica debaixo. Assim que, amigos roncadores, o verdadeiro conselho é calar e imitar Santo António. 2 coisas há nos homens que os costumam fazer roncadores, porque ambas incham: o saber e o poder. Caifás roncava de saber. Vós nescitis quidquam. João 11:49. Pilatos roncava de poder. Nescis quia potestatem habeam. João 19:10. E ambos contra Cristo. Mas o fiel servo de Cristo, António,
Tendo tanto saber, como já vos disse, e tanto poder, como vós mesmo experimentastes, ninguém houve jamais que o ouvisse falar em saber ou poder, quanto mais vangloriar-se disso. E porque tanto calou, por isso deu também o brado. Nesta viagem de que fiz menção, e em todas as outras que passei a linha equinuncial, vi debaixo dela o que muitas vezes tinha visto e notado nos homens, e admirou-me que se houvesse estendido esta ronha e pegado também aos peixes. Pegados chamam-se estes de que agora falo. Pegadores chamam-se estes de que agora falo, e com grande propriedade, porque sendo pequenos, não só se chegam a outros maiores, mas de tal sorte se lhes pegam aos costados que nunca os desferram. De alguns animais de menos força e indústria se contam De alguns animais de menos força e indústria se contam que seguem de longe os leões na caça para se sustentarem do que eles sobeja. O mesmo fazem estes pegadores, tão seguros ao perto como aqueles ao longe. Porque o peixe grande não pode dobrar a cabeça, nem voltar a boca sobre o que traz às costas, e assim lhes sustenta o peso e mais a fome. Este modo de vida, mais astuto que generoso, se por acaso se passou e pegou de um elemento a outro, sem dúvida que o aprenderam os peixes do alto, depois que os nossos portugueses o navegaram. Porque não parte vice-rei ou governador para as conquistas que não vá rodeado de pegadores, os quais se arrimam a eles para que cá lhe matem a fome, de que lá não tinham remédio. Os menos ignorantes, desenganados da experiência, despegam-se e buscam a vida por outra via. Mas os que se deixam estar pegados à mercê e fortuna dos maiores, vem-lhes a suceder no fim o que aos pegadores do mar. Rodeia a nau o tubarão nas calmarias da linha, com os seus pegadores às costas, tão cerzidos com a pele, que mais parecem remendos ou manchas naturais que os hóspedes ou companheiros. Lançam-lhe um anzol de cadeia com a ração de 4 soldados, arremessa-se furiosamente à pressa, engole tudo de um bocado e fica preso. Corre meia campanha, a alá-lo acima, bate fortemente o convés com os últimos arrancos. Enfim, morre o tubarão e morrem com ele os pecadores. Parece-me que estou a ouvir São Mateus, sem ser apóstolo pescador, descrevendo isto mesmo na terra. Morto Herodes, diz o evangelista, apareceu o anjo a José no Egito e disse-lhe que já podia voltar para a pátria, porque estavam mortos todos aqueles que queriam tirar a vida ao menino. Defuncti sunt enim quid querant animam pueri. Os que queriam tirar a vida ao Cristo menino eram Herodes e todos os seus, toda a sua família, todos os seus aderentes, todos os que seguiam e dependiam da sua fortuna. Pois é possível que todos esses morressem junto com Herodes? Sim, porque em morrendo o tubarão, morrem também com ele os pecadores. Os pegadores, defuncto Herode, defuncti sunt quid quarabant animam pueri. Eis aqui, peixezinhos ignorantes e miseráveis, quão errado e enganoso é este modo de vida que escolhestes. Tomai o exemplo nos homens, pois eles o não tomam em vós, nem seguem como deveram o de Santo António. Deus também tem os seus pegadores. Um destes era David, que dizia: Mihi autent ad herere dem bonum est. Salmo 72, 2. Peguem-se outros aos grandes da terra, que eu só me quero pegar a Deus. Assim o fez também Santo António, e vede como está pegado com Cristo e Cristo com ele. Verdadeiramente se pode duvidar qual dos dois é ali o pegador. E parece que é Cristo, porque o menor é sempre o que se pega ao maior. E o Senhor fez-se tão pequenino para se pegar a António. Mas António também se fez menor, para se pegar mais a Deus. Daqui se segue que todos os que se pegam a Deus, que é imortal, seguros estão de morrer como os outros pegadores. E tão seguros que ainda no caso em que Deus se fez homem e morreu, só morreu para que não morressem todos os que se pegassem a ele. Bem se viu nos que já estavam pegados quando disse: Si ergum me quiristis sinit os abire. João 18, 8. Se me buscais a mim, deixai ir a estes.
E posto que deste modo só se podem pegar os homens, e vós, meus peixezinhos, não, ao menos devereis imitar aos outros animais do ar e da terra, que quando se chegam aos grandes e se amparam do seu poder, não se pegam de tal sorte que demorram junto com eles. Lá diz a escritura daquela famosa árvore, em que era significado o grande Nabucodonosor, que todas as aves do céu descansavam sob os seus ramos, e todos os animais da terra se recolhiam à sua sombra, e uns e outros se sustentavam dos seus frutos. Mas também diz que assim que foi cortada essa árvore, as aves voaram e os outros animais fugiram. Chegai-vos, no entanto, aos grandes, mas não de tal maneira pegados que vos mateis por eles, nem morrais com eles. Considerai, pecadores vivos, como morreram os outros que se pegaram àquele peixe grande e porquê. O tubarão morreu porque comeu, e eles morreram porque não comeram, pelo que não comeram. Pode haver maior ignorância que morrer pela fome e pela boca alheia? Que morra o tubarão porque comeu, matou a sua gula, mas que morra o pecador pelo que não comeu é a maior desgraça que se pode imaginar. Não pensei que também nos peixes havia pecado original. Nós, os homens, fomos tão desgraçados que outro comeu e nós o pagamos. Toda a nossa morte teve princípio na guludice de Adão e Eva, e que havemos de morrer pelo que o outro comeu é uma grande desgraça. Mas nós lavamo-nos desta desgraça com um pouco de água, e vós não vos podeis lavar da vossa ignorância com tanta água tem o mar. Com os peixes voadores tenho também uma palavra, e não é pequena a queixa. Dizem-me, voadores, não vos fez Deus peixes? Pois porque vos quereis ser aves? O mar fê-lo Deus para vós e o ar para elas. Contentai-vos com o mar e com nadar, e não queirais voar, pois sois peixes. Se por acaso não vos conheceis, olhei para as vossas espinhas e para as vossas escamas, e saberei que não sois aves, mas peixes, e ainda entre os peixes não dos melhores. Dir-me-eis, voador, que deu-vos Deus maiores barbatanas que aos outros do vosso tamanho. Pois só porque tivestes maiores barbatanas, haveis de fazer das barbatanas asas? Mas ainda mal, porque tantas vezes vos desengana o vosso castigo. Quisestes ser melhor que os outros peixes, e por isso sois mais infeliz que todos. Aos outros peixes do alto, mata-os o anzol ou a fisga. A vós, sem fisga nem anzol, mata-vos a vossa presunção e o vosso capricho. Vai o navio a navegar e o marinheiro a dormir, e o avoador toca na vela ou na corda e cai a palpitar. Aos outros peixes mata-os a fome e engana-os a isca. Ao voador mata-o a vaidade de voar e a sua isca o vento. Quanto melhor lhe faria mergulhar por baixo da quilha e viver, que voar por cima das velas e cair morto. Grande ambição é que, sendo o mar tão imenso, não lhe basta a um peixe tão pequeno todo o mar e queira outro elemento mais largo. Mas vê de peixes o castigo da ambição. O voador fê-lo Deus peixe e ele quis ser ave. E permite o mesmo Deus que tenha ele os perigos de ave e mais os de peixe. Todas as velas para eles são redes, como o peixe, e todas as cordas laços, como o ave. Vê, voador, como correu pela posta o teu castigo. Há pouco nadavas vivo no mar com as barbatanas e agora jazes num convés amortalhado nas asas. Não contente com ser peixe, quiseste ser ave. E já não és ave nem peixe, nem voar poderás já, nem nadar. A natureza deu-te a água e tu não quiseste senão o ar, e hoje já te vejo posto ao fogo. Peixes, contente-se cada um com o seu elemento. Se o voador não quisesse passar do segundo ao terceiro, não viesse a parar no quarto. Bem seguro estava ele do fogo quando nadava na água, mas porque quis ser borboleta das ondas, vieram-se-lhe a queimar as asas. À vista deste exemplo, peixes, tomai todos na memória esta sentença. Quem quer mais do que lhe convém, perde o que quer e o que tem. Quem pode nadar e quer voar, tempo virá em que não voe nem nada. Ouvi o caso de um voador da terra, Simão Mago, a quem a arte mágica, na qual era famosíssimo, deu o sobrenome, fingindo-se que ele era o verdadeiro Filho de Deus. Sinalou o dia em que nos olhos de toda a Roma havia de subir ao céu e com efeito começou a voar muito alto. Porém a oração de São Pedro, que se achava presente, voou mais depressa que ele, e caindo lá de cima ao mago, não quis Deus que morresse logo, mas que aos olhos também de todos se quebrasse, como quebrou os pés. Não quero que reparais no castigo, senão o género dele. Que caia Simão, está muito bem caído,
Que morra também estaria muito bem morto, que o seu atrevimento e a sua arte diabólica o merecia. Mas que de uma queda tão alta não rebente, não quebra a cabeça ou os braços, senão os pés? Sim, diz São Máximo, porque quem tem pés para andar e quer asas para voar, justo é que perca as asas e mais os pés. Elegantemente o Santo Padre, ut qui Paulo ante volare tanta verat, subito ambulare non possep, e qui penas assumt serat, plantas amiteteret. Se Simão tem pés e quer asas, pode andar e quer voar, pois quebrem-se-lhe as asas para que não voe e também os pés para que não ande. Eis aqui, voadores do mar, o que sucede aos da terra, para que cada um se contente com o seu elemento. Se o mar tomasse exemplo nos rios, depois que Ícaro se afogou no Danúbio, não haveria tantos Ícaros no oceano. Oh, alma de António, que só vós tivestes asas e voastes sem perigo, porque soubestes voar para baixo e não para cima. Já São João viu no Apocalipse aquela mulher, cujo ornato gastou todas as luzes ao firmamento, e diz que lhe foram dadas duas grandes asas de águia. Dat suntum mulieli alle due aquilo magne. Apocalipse 12:14. E para quê? Ut volarat in desertum, para voar ao deserto. Notável coisa que não de balde lhe chamou mesmo o profeta grande maravilha. Esta mulher estava no céu. Signum magnum apparavit in colum mulier amicta sole. Pois se a mulher estava no céu e o deserto na terra, como lhe dão asas para voar ao deserto? Porque há asas para subir e asas para descer. As asas para subir são muito perigosas. As asas para descer são muito seguras. E tais foram as de Santo António. Deram-se à alma de Santo António duas asas de águia, que foi aquela duplicada sabedoria natural e sobrenatural tão sublime, como sabemos. E ele que fez? Não estendeu as asas para subir, encolheu-as para descer. E tão encolhidas que, sendo a arca do testamento, era reputado, como já vos disse, por leigo e sem ciência. Voadores do mar, não falo com os da terra, imitai o vosso santo pregador. Se vos parece que as vossas barbatanas vos podem servir de asas, não as estendais para subir, para que não vos suceda encontrar com alguma vela ou algum costado. Encolhei-as para descer, e ide-vos meter no fundo de alguma cova, e se aí estiverdes mais escondidos, estareis mais seguros. Mas já que estamos nas covas do mar, antes que saiamos delas, temos lá o irmão Polvo, contra o qual tem as suas queixas e grandes, não menos que São Basílio e São Ambrósio. O Polvo, com aquele seu capelo na cabeça, parece um monge, com aqueles seus raios estendidos, parece uma estrela, como não tem osso nem espinha, parece a mesma brandura, a mesma mansidão. E debaixo desta aparência tão modesta, ou desta hipocrisia tão santa, testemunham constantemente os dois grandes doutores da Igreja Latina e Grega que o dito Polvo é o maior traidor do mar. Consiste esta traição do polvo, primeiramente, em se vestir ou pintar das mesmas cores de todas aquelas cores a que está pegado. As cores, que no camaleão são gala, no polvo são malícia. As figuras, que em Proteu são fábula, no polvo são verdade e artifício. Se está nos limos, faz-se verde. Se está na areia, faz-se branco. Se está no lodo, faz-se pardo. E se está em alguma pedra, como mais ordinariamente costuma estar, faz-se da cor da mesma pedra. E daqui que sucede? Sucede que o outro peixe, inocente da traição, vai passando desacautelado e o salteador, que está de emboscada dentro do seu próprio engano, lança-lhe os braços de repente e fala o prisioneiro. Não fizera Judas igual? Não fez igual porque não fez tanto. Judas abraçou Cristo, mas outros o prenderam. O polvo é o que o abraça e mais prende. Judas, com os braços, fez o sinal, e o polvo dos próprios braços faz as cordas. Judas, é verdade que foi traidor, mas com lanternas à frente. Traçou a traição às escuras, mas executou-a muito às claras. O polvo, escurecendo-se a si, tira a vista aos outros, e a primeira traição e roubo que faz é a luz, para que não distinga as cores. Vê, peixe traiçoeiro e vil, qual é a tua maldade, pois Judas, comparado a ti, é menos traidor. Oh, que excesso tão afrontoso e tão indigno de um elemento tão puro, tão claro e tão cristalino como o da água, espelho natural não só da terra, senão do mesmo céu.
Lá disse o profeta, por encarecimento, que nas nuvens do ar até a água é escura. Tenebrosa aqua in nubibus aeros. Salmo 17:12. E disse, nomeadamente, nas nuvens do ar, para atribuir a escuridão ao outro elemento, e não à água, a qual em seu próprio elemento sempre é clara, diáfana e transparente, em que nada se pode ocultar, nem cobrir, nem dissimular. E que neste mesmo elemento se crie, se conserve e se exercite com tanto dano do bem público um monstro tão dissimulado, tão fingido, tão astuto, tão enganoso e tão conhecidamente traidor. Vejo, peixes, que pelo conhecimento que tendes das terras em que batem os vossos mares, me estáis a responder e convindo que também nelas há falsidades, enganos, fingimentos, embustes, ciladas e muito maiores e mais perniciosas traições. E sobre o mesmo sujeito que defendeis, também podereis aplicar aos semelhantes outras propriedades muito próprias. Mas pois vós acalais, eu também acalo. Com grande confusão, porém, vos confesso tudo, e muito mais do que dizeis, pois o não posso negar. Mas pondo os olhos em António, o vosso pregador, e vereis nele o mais puro exemplar da candura, da sinceridade e da verdade, onde nunca houve dolo, fingimento ou engano. E sabei também que para haver tudo isto em cada um de nós, bastava antigamente ser português. Não era necessário ser santo. Tendo acabado, irmãos peixes, os vossos louvores e repreensões, e satisfeito, como vos prometi, as duas obrigações do sal, posto que do mar e não da terra, vós estes sal-terra. Só resta fazermos uma advertência muito necessária para os que viveis nestes mares. Como eles são tão esparcelados e cheios de baixios, bem sabeis que se perdem e dão à costa muitos navios, com que se enriquece o mar e a terra se empobrece. Importa, pois, que advertais que nesta mesma riqueza tendes um grande perigo, porque todos os que se aproveitam dos bens dos naufragantes ficam excomungados e malditos. Esta pena de excomunhão, que é gravíssima, não se pôs a vós senão aos homens, mas tem mostrado Deus, por muitas vezes, que quando os animais cometem materialmente o que é proibido por esta lei, também eles incorrem, por seu modo, nas penas dela, e no mesmo ponto começam a definhar, até que acabam miseravelmente. Mandou Cristo a São Pedro que fosse pescar, e que na boca do primeiro peixe se acharia uma moeda com que pagar certo tributo. Se Pedro havia de tomar mais peixe que este, suposto que ele era o primeiro, do preço dele, e dos outros podia fazer o dinheiro com que pagar aquele tributo, que era de uma só moeda de prata e de pouco peso. Com que mistério manda logo o Senhor que se tire da boca deste peixe, e que seja ele o que morra primeiro que os restantes? Ora, estai atentos, os peixes não apanham moedas no fundo do mar, nem têm contratos com os homens, de onde lhes possa vir dinheiro. Logo, a moeda que este peixe tinha engolido era de algum navio que fizera naufrágio naqueles mares. E quis mostrar o Senhor que as penas que São Pedro ou os seus sucessores fulminam contra os homens que tomam os bens do naufragantes, também os peixes por são modas incorrem, morrendo primeiro que os outros e com o mesmo dinheiro que o engoliram atravessado na garganta. Oh, que boa doutrina era esta para a terra, se eu não pregara para o mar! Para os homens não há mais miserável morte que morrer com o alheio atravessado na garganta, porque é pecado de que o mesmo São Pedro e o mesmo Sumo Pontífice não pode absolver. E posto que os homens incorrem a morte eterna, de que não são capazes os peixes, eles contudo apressam a sua temporal, como neste caso, se materialmente, como tenho dito, se não abstêm dos bens dos naufragantes. Com esta última advertência vos despeço, ou me despeço eu de vós, meus peixes, e para que ides consolados do sermão, que não sei quando ouvireis outro, quero-vos aliviar de uma desconsolação muito antiga, com que todos ficastes desde o tempo em que se publicou o Levítico. Na lei eclesiástica ou ritual do Levítico, escolheu Deus certos animais que lhe haviam de ser sacrificados. Mas todos eles, animais terrestres ou aves, ficaram os peixes totalmente excluídos dos sacrifícios. E quem duvida que esta exclusão tão universal era digna de grande desconsolação e sentimento para todos os habitadores de um elemento tão nobre, que mereceu dar a matéria ao primeiro sacramento. O motivo principal de serem excluídos os peixes foi porque os outros animais podiam ir vivos aos sacrifícios e os peixes geralmente não, senão mortos. E a coisa morta não quer Deus que se lhe ofereça, nem chega aos seus altares. Também este ponto era muito importante e necessário aos homens, se eu lhes pregar a eles.
Oh, quantas almas chegam àquele altar mortas, porque chegam e não têm horror de chegar, estando em pecado mortal. Peixes, dai muitas graças a Deus de vos livrar deste perigo, porque melhor é não chegar ao sacrifício que chegar morto. Os outros animais ofereçam a Deus o ser sacrificados. Vós oferecei-lhe não chegar ao sacrifício. Os outros sacrifiquem a Deus o sangue e a vida. Vós sacrificai-lhe o respeito e a reverência. Ah, peixes, quantas invejas vos tenho a essa natural irregularidade! Quanto melhor me fora não tomar a Deus nas mãos que tomá-lo tão indignamente. Em tudo o que vos excedo, peixes, vos reconheço muitas vantagens. A vossa bruteza é melhor que a minha razão, e o vosso instinto melhor que o meu arbítrio. Eu falo, mas vós não ofendeis a Deus com as palavras. Eu lembro-me, mas vós não ofendeis a Deus com a memória. Eu discorro, mas vós não ofendeis a Deus com o entendimento. Eu quero, mas vós não ofendeis a Deus com a vontade. Vós fostes criados por Deus para servir ao homem e conseguis o fim para que fostes criados. A mim criou-me para o servir a ele e eu não consigo o fim para que me criou. Vós não haveis de ver a Deus e podereis aparecer diante dele muito confiadamente, porque não o ofendestes. Eu espero que o hei de ver, mas com o rosto hei de aparecer diante do seu divino acatamento, se não cesso de o ofender. Ah, que quase estou por dizer que me seria melhor ser como vós, pois de um homem que tinha as minhas mesmas obrigações disse a suma verdade, que melhor lhe teria sido não nascer homem. Si natus non fuisset homo ille. E nó, os que nascemos homens, respondemos tão mal às obrigações do nosso nascimento, contentai-vos, peixes, e dai muitas graças a Deus pelo vosso. Benedice sete et omnia que moventur in aquis domino. Louvai, peixes, a Deus, os grandes e os pequenos, e repartidos em 2 coros tão inumeráveis, louvai-o todos uniformemente. Louvai a Deus porque vos criou em tanto número. Louvai a Deus que vos distinguiu com tantas espécies. Louvai a Deus que vos vestiu de tanta variedade e formosura. Louvai a Deus que vos habilitou de todos os instrumentos necessários para a vida. Louvai a Deus que vos deu um elemento tão largo e tão puro. Louvai a Deus que, vindo a este mundo, viveu entre nós e chamou para si aqueles que convosco e de vós viviam. Louvai a Deus que vos sustenta. Louvai a Deus que vos conserva. Louvai a Deus que vos multiplica. Louvai a Deus, enfim, servindo e sustentando ao homem, que é o fim para que vos criou. E assim como no princípio vos deu a sua bênção, vos-la dê também agora. Amém. Como não sois capazes de glória nem de graça, não acaba o vosso sermão em graça e glória. Padre António Vieira, 1654